Bawa Olofi, Ori Bawa Olose, Ile Kumi Chele Ifetu Milongeri, Baba Motu Pueblo Rococo Imbre, Orumina, Eleripi, Otumo Bawo Silawu, Ajeleri Omaya, Iba Baba, Iba Koda, Iba Cheda, Iba Olu, Iba Jipona, Iba Petepi, Iba Pombo Eku Maraunu, Ketimbeloso, Ketimbeloro, Olotumare. Iboruboia Buxixi, Amorua Boia Buxixi, o Boatua, Xiruri Bofumba, Baurumila Beó e Fauá. Que o nosso Pai Urumilá dê atenção às vossas preces, que o nosso Pai Urumilá dê atenção às vossas preces, que o nosso Pai Urumilá benza, execute. Abençoe a cada um de vocês aí com vida larga, saúde, paz, prosperidade e muito axé. E que Fauá e Fá sempre venha e esteja no caminho, coração, vida de cada um de vocês. Pois bem, mais um Ojoaiku, um sagrado e abençoado domingo, e hoje abençoado por duas vezes por conta de, no dia de hoje, no dia 10 de dezembro do ano de 2023, há 23 anos atrás, estávamos ali, né, eu não, mas toda a sociedade, presenciando o nascimento de um sacerdócio, um nascimento de um babalaô, quando esse babalaô ele seria dias depois apresentado à sociedade e dias depois ele teria o direito de escolha para que uma senhora pudesse vir e levantar o Ifá dele, se tornar mãe para todo sempre desse Ifá e para se tornar esposa perante ao sagrado, não na sua vida por completo, perante ao sagrado para todo sempre desse babalaô. Esse senhor se chama João Luiz Inácio Tadinho, conhecido por todos, costumeiramente chamado, carinhosamente chamado, apelidado de Janda, mas seu nome é João Luiz Inácio Tadinho. Olu Omoodo, Otrupo Alaguede e Facumbi, ou Otrupo Ogundá, Otrupo Onguede, meu Olu seu aju, Otrupo Alaguede, o Berincololó, o Berinhocurim, Lofel Pau como uma ferefumorum, Lechelode, Lodafum, o Berim Babá, Adashi. Temos ali e a sua Petebia Fá, que é a nossa grande Alorixá, nossa grande matriarca, a senhora essa que é responsável por poder cuidar de todas as pessoas aos quais Ifá determina no seu caminho. Maria Alorixá, num momento especial, escolhida a dedo por Ifá, assim como tem muitas Iafá, como muitas Ayanfá. E quem tem no seu conceito, quem não tem no seu caminho, quem tem no seu entendimento de escola sabe o que é Ianfá e o que é Ayanfá. Porém, são pessoas escolhidas, mulheres escolhidas a dedo, para que possam adentrar o quarto de Ifá, de ter uma escolha, um caminho especial, para que a partir desse momento ela possa se tornar responsável, literalmente, por esse Ifá, junto com esse babalaô. E a nossa mãezona Maria Clara Nascimento. Então, deixamos aqui, como já deixamos registrado, de todas as maneiras, já tivemos todos os contatos possíveis, o carinho, o amor, a gratidão a esses dois, mas também deixamos aqui público para que as felicitações, os parabéns, todo o carinho, todo emanar de axé, todo emanar de carinho também possa se tornar ainda maior e que esses dois possam cada vez mais estarem muito abençoados, mais do que já são. Então, agradecemos desde já por tudo que esses dois fazem nesses 23 anos como o babalaô e a PTB Ifá de Orumilá. Então, feito isso, vamos para o que sempre aqui literalmente nos interessa, que é um Odu, um caminho, um direcionamento. Odu esse que nós vamos buscar junto a Ifá, um direcionamento para um melhor domingo, um domingo abençoado, para que tenhamos uma semana Odara Biodara. E diferente da pegada que Ifá vem trazendo, tentando trazer a positividade, Ifá diz, pela insistência de muitos, o caminho ruim, o mau caminho, o caminho negativo, literalmente vem na vida de muitos nessa semana. Então, o Orumilá nos traz uma negatividade quando deveria ser positividade. Por que a gente deveria ser? Porque toda a condução da cabeça, e a gente já vai estar. Então, eu tenho um Osobo, ou Namburuku, quando nós deveríamos, por Ifá, estar vivendo um Irelo Naire. Então, devido às escolhas que cada uma cabeça faz, a gente troca toda a positividade, bons caminhos, de caminhos positivos, de caminhos frescos, por toda uma negatividade que a cabeça escolhe em si. Então, em cima dessa cabeça,
em cima do Odu, nós perguntamos se seria Orumilá que estaria trazendo essa defesa para essa cabeça, para esse caminho, e Ifá disse que não. Perguntei então se o Batalá, o grande senhor de todas as cabeças, que seria esse caminho, e não. Então, nada mais justo do que Ori, porque já é o condutor do ano, já é o defensor do ano, Orixá é esse que está nos conduzindo pelo ano todo, que não só nesse ano específico, diretamente falando, mas também, para todo sempre, porque tudo quem comanda é a nossa, literalmente, de forma literal da nossa vida, é a cabeça. Então, no que comanda ali, no que dá a base, no que dá o caminho, eu entendo que é um modo para poder me direcionar, para poder lembrar o que realmente sou, e eu não deixar de forma alguma que a minha cabeça se confunda com o meu Edi, com o meu rabo, como dizer assim, claro, um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais complicado. Quem é de santo, quem sabe o que é isso, quem não sabe o que é Edi, chama depois ali no privado, chama depois do caminho que a gente explica, mas é literalmente nesse Odo onde se traçou uma guerra entre a cabeça, Ori, e o ânus, o Edi, ok? Fica mais fácil assim para poder explicar. Então, em determinado caminho, em determinado Odo, a cabeça houve a necessidade de se determinar quem seria o mandante do corpo. Não tem nada a ver com os outros que estão aqui, mas a cabeça foi a única que procurou a Orumilá, a cabeça foi a única que procurou Ifá, e literalmente ela encontrou caminhos para se tornar a cabeça, o comando total de todo o corpo. E quando ela faz isso, Ifá disse que a partir daquele momento ela comandaria todos os membros. Então tudo a gente tem, todos os membros do nosso corpo, tudo tem, responde às coisas que Ori manda, que a cabeça manda. E a única que nada sobrepõe a cabeça, já disse o outro olho, por maior que seja a orelha, nunca passa a cabeça, assim vai. A única coisa que passa a cabeça são os braços, para que se possa ter literalmente a defesa. Então, os braços, pode ver, já é a primeira coisa que você bota à frente, faz isso, faz aquilo, para que você encontre a defesa da cabeça. Mas, tamanho isso foi ganhando, prepotência, arrogância, aquela coisa do ego, da vaidade, que foi da altivez, da jactância, que foi aquela coisa foi subindo. A cabeça começou a confundir as coisas e começar a mandar ordens e mais ordens infinitas, coisas que passavam do limite, e todos os demais órgãos, todos os demais membros, tudo que estava relacionado ao corpo tinha muito medo disso aqui, e eles acabavam sendo escravos, acabavam passando ali por ser escravos literalmente da cabeça, onde ela mandava como uma boa ditadora, como uma grande líder. Isso foi irritando, e por mais que os braços quisessem fazer algo, as pernas quisessem fazer algo, o tronco quisesse fazer algo, os órgãos internos, externos quisessem fazer algo, não conseguiam, porque a cabeça literalmente comandava todo o corpo. E aí, aquele lá de trás, que só serve para poder colocar as coisas para fora, que não serve mais, literalmente ele falou assim, cara, chega, e eu vou dar um jeito nisso aí, eu vou partir de uma coisa dessa, e eu preciso tomar uma decisão. E ele, como o menor de todos, mais fedido de todos, mais sujo de todos, ele decidiu que aquilo ali, a partir daquele dado momento, não iria mais acontecer. E o que ele fez? Tudo fechou. Literalmente, aquele, que serve para poder colocar tudo para fora, tudo que a boca come, tudo que se trabalha no corpo, tudo que tem o caminho, aquele que chega, abre, para que se possa, a gente possa fazer aquele ciclo de botar todas as coisas para fora, nossas fezes, todas as coisas ruins, etc. Ele decidiu se fechar e traçou uma guerra com a cabeça. Por menor que fosse, por mais inferior que fosse, por mais fedido e podre que fosse, ele decidiu traçar essa guerra, porque já não mais aguentava o comando daqui. E o que acontece com isso? Quando ele traça essa guerra, quando vai buscar esse caminho, literalmente a cabeça, você está de sacanagem. Eu mando todos os comandos para o corpo, eu faço todas as coisas que tem que fazer, e você tem por obrigatoriedade. Começou
mandar os comandos, mandar as coisas, mandar as ordens, mandar as determinações. E ele, fechadinho. Fechadinho, fechadinho, fechadinho. E nada adiantou. Então a cabeça, ele segue de lá, eu sigo daqui, vamos ver quem vai acabar cedendo. E ele não entrava nada versus nada, não saía nada versus nada. E aí começou aquela guerra todinha. Quando parte disso aqui, começam a passar os dias, quando a gente não consegue ir ao banheiro, as pessoas que têm prisão de ventre sabem o que é passar isso. Graças ao meu bom Orumilá não tem esse problema, mas quem tem, meu Deus do céu, o corpo começou a enfermar, começou as coisas, começaram isso. E aí todos os membros, todos os órgãos começaram a vir para a cabeça e falou: cara, pelo amor de Deus, cede, o que ele vai fazer? Cumpre, como administrar as coisas de melhor e tal. Ele falou: não, vai ao Orumilá, se consulta, você não faz isso. Quando se consultou o Orumilá, e o Orumilá, pelo menos isso já escutou, o Orumilá falou assim: a guerra aonde o Ânus venceu a cabeça, o Edi venceu o Ori, e com toda certeza e seguridade, você serás vencido. Não vou, com certeza, e falo nunca erra, mas dessa vez eu vou porque eu estou num propósito, e eu vou aguentar até não poder mais, eu vou superá-lo, porque vai ter uma hora que ele vai acatar as minhas ordens, ele vai acatar meus comandos e vai dar tudo certo. E o Edi continua aí. Quando o Edi faz isso, e aí começam as coisas a se enfermar, começam as náuseas, começa aquela coisa toda, literalmente o que acontece? Eu começo e todo mundo, por favor, cede, a gente não está aguentando, a coisa está apodrecendo, a coisa está aqui, e a cabeça decide literalmente ceder, cara. Então, literalmente, aquele que era o menor, aquele que era totalmente considerado, consegue vencer aquilo ali. Então, foi ensinado naquele determinado momento que por maior que tu fosse, por mais forte e poderoso que tu fosse, ainda teria algo ou alguém que poderia fazer você ceder e você ser vencido. E foi o que aconteceu com a cabeça. Cabeça essa que Ifá nos lembra. Aqui que vocês vieram no mundo, para se tornar cabeça ou para se tornar rabo. Então você precisa decidir de que maneira que você vai se posicionar. Para que você seja cabeça, você tem que ter um bom comando. Porque senão, um camaradinha desse aqui fecha teus caminhos, e aí não vai ter nada que você consiga superar isso aí de uma forma ou outra, você vai acabar sucumbindo e vai acabar literalmente perdendo, aonde o rabo acabou vencendo a cabeça. O Ânus, o Edi, literalmente acabou vencendo a sua cabeça, e muito cuidado, para que você não se perca por aí. Então é uma semana de você não usar a sua superioridade, não usar a sua ditadura, não usar, aquele lado ao qual você impõe as coisas, você não deve usar de maneira nenhuma arrogância, prepotência, e Fala já vem nos trazendo essa pegada, e cada vez ele de uma forma diferente de um lado, uma forma diferente do outro, ele vai sempre orientando e muito bem a nossa cabeça. Quando ele estica para esse lado nessa história, ele te diz: olha, esse é o Odo aonde o sexo feminino, literalmente o sexo feminino, ele conseguiu dominar e fazer com que literalmente as pessoas conseguissem dominar os seus princípios, aquela pessoa ou as pessoas, as mulheres, conseguissem dominar os princípios do homem. Então, Orumilá falou para os seus sacerdotes: muito cuidado, porque um babalaô não deve deixar-se dominar de forma nenhuma por conta do sexo de uma mulher, por conta do caminho que ela dá na vida dele, e acima de tudo, por que o Orumilá fala deixar dominar? Porque isso é coisa, cultura machista? Não. Para que ele não perca os seus bons princípios. Aí a gente não está falando daquela sagacidade feminina, daquela coisa boa que você pega e uma mulher te eleva, faz você se transformar num novo homem, numa nova pessoa, é aquela senhora do lá, aquele negócio. Não, mas tem pessoas que literalmente, ao invés de te levarem para cima, te levam para baixo. E aí domina a sua mente, domina você, faz com que você mude os seus princípios, mude toda a sua conduta, e isso
é o que Ifá nos alerta. Então o Ifá, ele usando os babalôs, ele diz, por conta das mulheres, mas você não deve deixar de forma alguma que uma segunda pessoa, né, literalmente, ou seja, o seu cônjuge, se seja um relacionamento que você tenha, se seja uma amizade, se seja algo num relacionamento amoroso, seja o que for, uma outra pessoa não deve deixar de forma alguma que o sexo dessa pessoa, que o envolvimento que essa pessoa tenha contigo em sua vida, que ela permita transformar você para uma forma negativa e que te domine você e faça mudar os seus bons princípios. Não deixe que nada nem ninguém comande a sua vida. Então, seria aí, literalmente, aquela guerra onde Ifá já explica na história principal. Então, você deve não desconsiderar, porque por mais forte, maior que você seja, algo pode literalmente se fechar para uma série de coisas e fazer com que isso você acabe cedendo de um lado, cedendo de outro, e Ifá literalmente se preocupa para que você perca os seus princípios, perca o seu bom sentido, perca a sua boa escola, perca a sua base, perca seu caráter, perca as suas boas coisas, toda a sua positividade, jogando toda uma positividade de bons caminhos para os maus caminhos, compreendeu? Ifá nos diz que aqui nós somos muito bem abençoados pelo nosso anjo da guarda. Porém, precisamos nos estabilizar aqui na Terra, precisamos nos encontrar aqui na Terra, e a tendência aos filhos desse Odo são de não se encontrar de forma alguma e literalmente se deixar se perder. Uma coisa é fazer com que o pequeno desse vença a cabeça que de uma forma ignorante, de uma forma prepotente, arrogante, né, de uma forma ditadora, está querendo comandar tudo. A outra coisa é você fazer com que um sujo faça com que todos os maus caminhos sejam colocados na sua cabeça e aí deixar de se permitir se levar de uma outra maneira. Então fica muito ligado nisso, tenha todo um cuidado com isso, fica muito atento com isso, ok? Ifá nos diz que a curiosidade pode nos custar a vida. Então, muito cuidado com a tua curiosidade nessa semana, muito cuidado com os teus caminhos nessa semana, entendeu? E ele te diz que de fracasso em fracasso, você vai acabar se perdendo por insistência, por testadudez, por burrice. Então, Oruma te diz, você vai seguir insistente, você vai de fracasso em fracasso. Então, não seja teimoso, não seja cabeçudo, não mantenha ali, né, a sua viseira, aquela coisa toda, sua cabeça literalmente fechada para o mundo. Você precisa se abrir para que você possa sobrepor o seu fracasso, porque se você ficar insistindo, batendo cabeça, rodando aquela mesma coisa ali, você vai de fracasso em fracasso, de caminho em caminho, e você literalmente vai acabar se perdendo aí, ok? No primeiro testemunho, aonde Ifá nos traz a positividade, ele te diz, olha, a justiça divina, ela existe, mas aí na Terra não tem justiça divina. Aí na Terra é literalmente o homem caminhando com o homem. Então nós não devemos esperar de forma alguma aquela justiça divina que a gente fica falando, pô, caraca, será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não está vendo aquilo? Você tem que fazer a sua parte, você tem que fazer do seu jeito, você tem que fazer da sua maneira, e você não tem que ficar contando que tomara que aquela coisa aconteça, porque aqui não se tem justiça divina. Então, fica muito ligado nisso. No segundo testemunho, Ifá te diz, olha, eu estou falando de coisa de igualdade, né? Eu não quero nem a guerra de um com o outro, de outro com um. Eu quero que vocês vivam literalmente em paz. Então, já que o segundo testemunho, ele traz a diversidade, Oruma te diz, olha, não diminui uma pessoa, nem cresce a outra, entendeu? Vocês têm que procurar encontrar, porque aqui todos os seres humanos são iguais. E o domínio aqui, como a Oruma falou assim, cuidado, muito cuidado, sem machismo, sem uma coisa nenhuma, mas muito cuidado com a indução, a condução, né? Aquela coisa que você se permita que uma mulher em si, nessa semana, ela possa conduzir a sua cabeça para o mau caminho. Não propriamente dito, só acho que você tem relacionamento, isso não. Mas o Oruma diz que aqui foi onde teve a soberania feminina. E elas, de uma maneira ou outra, dominaram os homens para poder fazer o que elas bem queriam com ele.
E como o primeiro testemunho, o Odu principal está falando que a pessoa não deve de forma alguma se deixar ser dominada por conta das ferramentas que aquele que é mais sagaz usa para te dominar e principalmente os seus bons princípios, não se permita seguir daí para que você possa de forma alguma se perder. Então, muito cuidado com a amiguinha, muito cuidado com aquela que acaba de uma maneira mais inteligente, mais sagaz, te conduzindo. Não propriamente dito só nos relacionamentos, mas sim também na condução de vida por conta de pessoas muito inteligentes, mulheres muito inteligentes que usam de uma forma maldosa para poder conduzir tudo para um caminho ruim, para um caminho negativo. Ok? Na junção, Orunmila traz esse mesmo ouro. Então, a gente sempre lembra quando fala nesse ouro, fala daquela coisa ao qual, que além de toda essa condução, né, que a Orunmila vem alertando contra a fase terrena e falando um pouco da espiritual, onde você não deve cuidar da justiça divina, a Orunmila fala assim, te atenta novamente para a Kaftileri e te atenta novamente para os seus aranias. Kaftileri é aquele espírito que conduz a sua cabeça de uma forma negativa para que você se viva, aquele obsessor junto dos aranheiros, obsessores ali, que eles tentam de toda uma forma dominá-lo para que você viva insistindo nos maus caminhos, ok? Fica muito ligado nisso. Ele fala que o amigo de hoje não mais será o amigo de amanhã. A amiga de hoje não mais será a amiga de amanhã. Então você tem que ter muito cuidado com o que você conta hoje, com quem você está contando hoje. Possa ser que você não possa não contar mais amanhã e essa da sua decepção acabe te magoando bastante e em cima disso você acabe traçando por maus caminhos. Então fica muito ligado nisso. Com os Odus de cima, Ifá nos traz uma negatividade, caminhos esses chamados de Onamburuku, aonde Ifá nos traz Ori defendendo tudo isso. Então, pessoal, é hora de novamente trabalharmos no Irelo Onairi, ao qual Ifá prescreveu, de todos os bons aconselhamentos que Ifá nos deu no início do ano e vem nos dando por todos os, ou quase todos os finais de semana, né, quase todos os domingos, que vem sempre nos orientando com uma coisa aqui, com uma coisa ali, um direcionamento aqui, um direcionamento ali, com um trabalho que é feito aqui, para que a gente possa, de uma forma ou outra, né, receber ali a nossa evangelização, receber a nossa catequização, para que dessa forma a gente possa, de uma forma ou outra, nos alinharmos junto à nossa espiritualidade, cada vez mais estarmos próximos ao sagrado de todas as maneiras. Então não podemos deixar que os pensamentos negativos, de forma alguma, dominem os nossos princípios. Além de a gente não deixar que algo ou alguém de mau intencionamento nos domine e faça com que os nossos bons princípios sejam colocados de água abaixo, nós não devemos nos deixar sermos dominados de forma alguma por aquele espírito que de uma maneira ou outra tenta arrumar um jeito para que eu troque todos os bons pelos meus maus caminhos. Daí Orunmila nos termina com 2 Odus, onde Orunmila te diz, olha, te prepara que na tua porta pode acontecer, vão chegar várias pessoas, vão chegar vários caminhos, você tem que estar preparado para tudo, porque na tua porta acontece a coisa boa e a coisa ruim, entendeu? E você tem que estar preparado para tudo isso. E como um último testemunho, Orunmila te diz, você tem que procurar não se deixar dominar pela pessoa que está junto contigo, mas você não pode deixar de forma alguma, em cima dos seus bons princípios, deixar de cuidá-la de forma alguma. Então uma coisa é o domínio, uma coisa é a submissão, a outra coisa é a coisa se levando para o mau caminho, e a outra coisa é o que você precisa manter como seus bons princípios. Que independente das coisas que venham a acontecer de uma forma negativa, que você sempre trabalhe a sua cabeça para a forma positiva. Esse é o Odu ao qual o Ifá nos traz como aconselhamento para a semana. Eu não sei mesmo como a gente vai fazer, eu vou ver como a gente vai portar em relação a isso, porque semana que vem é o cerimonial da letra do ano, dia 17 de dezembro, dia de nosso Pau Baloê, pela nossa cultura Afro-Lucumim, né, pela nação Lucumim, a nação de Orixá Lucumim. Então é comemorado o dia de São Lázaro, o dia de nosso Pau Baloê. E aqui no Brasil, um grupo de sacerdotes da nossa rampa vai estar se reunindo para poder sacar o Odu do ano. Então,
teoricamente, o final de semana seguinte é Natal, no outro final de semana Ano Novo, né? Então eu não sei como é que vai funcionar esse domingo. Eu não sei se esse aqui será o último conselho que a gente vai ter do ano ou se a gente vai tentar postergar, mas teoricamente a gente já vai estar vivendo sobre um outro astral, uma outra base, mas como já foi explicado aqui por diversas vezes, ele vai ser revelado no dia 1º de janeiro e vai começar a exercer, né, o seu mandato no 17º dia de janeiro do ano seguinte, que é 2024. Vamos ver de que forma vai ter isso, vamos ver que Odu que Ifá nos manda, vamos ver quais são as diretrizes, quais são os caminhos e vamos ver se a gente consegue, ainda que no Natal, trazer um Odu de aconselhamento para a semana, ainda que no Ano Novo, trazer um Odu de aconselhamento para a semana. Não prometo que vou fazer, mas prometo de todas as formas que vou manter o bom coração de todas as maneiras para poder cumprir com esse carinho, com cada um de vocês, cumprir com o direcionamento que cada um que aqui vem de verdade cumpre. Porém, esquece que semana seguinte, com toda certeza e seguridade, não terá conselho semanal. Teremos sim um Odu, ao qual será revelado para os babalôs que estiverem na cerimônia lá. Ao final, quem for participar da cerimônia, com a PTB, o Facam, Orientê, Pai de Santo, Mãe de Santo, não iniciados, vão estar lá, vão ser os primeiros a receber os conselhos já para o ano seguinte, 2024. Porém, publicamente, nós só iremos revelar no dia 1º. Fez a viradinha do ano ali de 00:01, pode ir no nosso blog, pode ir nas principais plataformas de acesso, que com toda certeza vai estar lá. E de repente, se tudo der certo, como cai dia 1º numa segunda-feira, né? Provavelmente que na parte da tarde a gente consiga fazer uma live ali junto com os babalôs, costumeiramente como a gente vem fazendo há alguns anos. Tem alguns sacerdotes que já disseram que vão estar junto e pode ser que a gente consiga fazer essa live, então a gente faz a live no Instagram e depois posta aqui no YouTube, né, para deixar esses conselhos para o ano. Então a gente vai fazendo aquele sisteminha, chamou o sacerdote, fez, conversou, derruba o sinal, abre uma nova live, vão praticar novos conselhos e aí vão estar levando essa informação. Dependendo do número de sacerdotes, a gente termina no dia 1º mesmo ou estica para o dia 2, na terça-feira, ok? Mas aí a gente vai fazer na parte da noite. Vamos ver se a gente consegue, vai fazer um pouquinho mais cedo, se a gente consegue pegar ali e ir numa pegada só até o final, até o último sacerdote, mas vamos ver como tudo isso acontece. Mas primeiro, não adianta a gente falar de nada disso se primeiro não acontecer dentro do ano. Então, se liga primeiro nessa semana aqui, nesse Onamburuku, nesses maus caminhos, nesses caminhos ruins, em caminhos negativos. Se liga nessa guerra entre cabeça e rabo, rabo e cabeça. Muito cuidado com essa condução desse caminho. Não espera a justiça divina aqui na terra, porque não tem. Muito cuidado, porque a curiosidade pode me custar a vida, como me faz sempre bem nos orientando. Como esse Odu diz, cuidado pela sua insistência, cuidado pela sua teimosia, cuidado pela sua testarudez, cuidado com a sua cabeça dura, porque você vai caminhar de fracasso em fracasso. Muito cuidado nisso. E não deixe de forma nenhuma que nada nem ninguém, incluso os seus pensamentos negativos, dominem você, dominem a sua cabeça, dominem o seu Emi, que é a sua alma, domine o seu Kokan, ou o Kokan, que é o seu coração, e que de forma alguma os seus bons princípios sejam completamente trocados por conta da indução de algo ou de alguém, ou até mesmo dos seus maus pensamentos. Quem conduz tudo isso, teoricamente, nessa última semana, é a cabeça. Então, coloquemos nós a cabeça no lugar para que, de uma forma muito positiva, a gente transforme essa grande negatividade em uma grande positividade. Esse Odu, ele não consegue a estabilidade aqui na Terra. Então, nós precisamos, em cima das bênçãos que o nosso anjo da guarda nos dá, né, precisamos de todas as formas conseguir as bênçãos, ok? Quem é aquele que gosta de um ebozinho, aquele que gosta do caminho, nessa semana seria interessantíssimo colocar plátanos para Xangô. O que são os plátanos? Nada mais é que o Ogedê, a banana. Colocamos bananas verdes para Xangô. Quem tem Xangô pode colocar em cima desse assentamento e não comam dessa fruta de jeito maneiro. Aos que não têm, vocês podem ir até uma pedreira,
né, num monte, ou seja, no que for, uma pedreira, e colocar ali numa gamela, compra uma gamelazinha, pode um pano vermelho, um pano branco, seja como for, e oferenda ali esse cacho de banana, né, esse cacho de banana verde, pedindo para que Xangô leve, acima de tudo, um bom caminho para ti, que te dê vida, que te dê paz, que te faça justiça na sua vida, mas que Xangô, de todas as formas, lhe abençoe para que uma cabeça abençoada faça você se tornar um grande rei, uma grande rainha, se tornar um grande cabeça, e de forma alguma se troque com o rabo ou se transforme em rabo, que é a mensagem final que fala para cada um de nós. Dentre o mais, que Borobó e Muxixê, que Ifauá e Fá sempre vem, esteja no caminho, vida e base de cada um de vocês, assim como todos os seus, e que Onaí Orifá, que todos os bons caminhos e caminhos frescos e positivos possam sempre nos vir através do sagrado oráculo de Fá, e que tenhamos uma semana não negativa e sim positiva. Porém, lembrando que toda condução é de Ori. E no mais, Adaxê!